A paz do Senhor, professora da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui em mais uma pré-aula da Escola Bíblica da classe dos pré-adolescentes. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de servi-lo, de ensinar a sua palavra para os nossos pequenos e também lembrá-los que nós estamos aqui no nosso canal da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, que é presidida pelo pastor Douglas Batista, e a EBD sob a coordenação pedagógica da missionária Dirley Batista. É uma alegria ter vocês aqui conosco em mais esse trimestre, né? Já estamos findando e vamos começar com uma oração. Amém, irmãos? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de servir. Senhor, abençoa mais esta pré-aula, Senhor, cada professor, Senhor, que estará acompanhando, cada aluno, Pai, que estará recebendo esse precioso ensino, Pai, na Tua casa. Muito obrigada, Senhor, nos ajuda, nos capacita, tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Professor, professora, estamos aqui na nossa pré-aula da lição de número 10, que, como vocês poderão ver, é uma continuidade da lição anterior que fala sobre a mentira, né? Sobre o cuidado com as palavras. A lição o título é O Cuidado com as Palavras. Então, retomando, seguindo essa linha de temas que o comentarista está trabalhando. E é uma lição também muito preciosa, você vai ver que nós vamos trazer aqui várias formas de abordagem, então você vai conseguir trabalhar de uma forma muito variada com o seu aluno para que ele possa aprender esse ensinamento tão importante. E eu também queria aproveitar que esta lição ela traz aqui no espaço pedagógico uma meditação muito interessante sobre a questão da liderança. Professor, professora, nós não podemos perder a noção, o entendimento de que nós estamos, enquanto professores, num lugar de autoridade em relação aos nossos alunos, ensinando a eles a palavra de Deus, nós estamos como líderes também naquele momento, Estamos ali como pessoas que estão guiando aquelas vidas para o bom caminho de Jesus. E para nós sermos bons líderes, para nós conseguirmos influenciar esses alunos com a boa palavra de Deus, nós temos que entender que um líder, ele consegue isso, ele consegue alcançar esse objetivo de conduzir o seu aluno através de uma relação de confiança, uma relação de admiração, para que um liderado, ele se deixe voluntariamente ser conduzido pelo líder. Ele tem que ter essa admiração com o seu professor, com o seu líder. Ele tem que ter uma relação de confiança, ver que aquele professor, aquela professora é um exemplo naquilo que fala, é um exemplo nas suas atitudes e em relação a tudo que ele ensina. Então, professor, professora, além de ser um grande privilégio nosso estarmos à frente dos nossos alunos, levando a palavra de Deus, compartilhando o poder de Deus com eles, é importante que a gente não perca a noção do nosso papel também enquanto líderes, conduzindo a vida deles para Jesus. Então, nunca se esqueça, tem que ter uma relação de confiança, você tem que ser um exemplo para o seu aluno. Isso é muito importante para que o aprendizado ele seja eficiente, o aprendizado ele seja realmente proveitoso na vida desse aluno. Você às vezes não percebe, mas você pode, em uma aula, às vezes marcar a vida daquele aluno para sempre, mudar a concepção de vida dele para sempre, de fé. E isso é muito precioso, não perca essa oportunidade. Cada aula é uma bênção, é uma oportunidade única de você influenciar o seu aluno enquanto líder. Amém? E a nossa lição de hoje sobre o cuidado com as palavras, eu trouxe aqui para vocês inicialmente uma sugestão para que eles possam estar memorizando o versículo base, que está aqui em Provérbios 15:1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Então essa tradução ela é muito feliz, Ela é a nova tradução da linguagem de hoje. Você pode ver que o comentarista ele tem se aproveitado dessa tradução por transmitir melhor, comunicar melhor para essa geração dos nossos pré-adolescentes o que a palavra de Deus quer dizer. E você pode inclusive explicar, olha, furor, tem a ver com a calma, aquela alma intempestiva, aquela angústia. Então a palavra delicada ela consegue acalmar o furor, a tempestade da alma, Explique para ele uma linguagem que ele entenda a angústia, mas a palavra dura, ela aumenta a raiva.
E você pode estar trazendo para eles um pequeno quebra-gelo aqui que eu fiz, esse quebra-gelo simples. Tire uma ficha. Cada um deles pode estar tirando uma ficha e eles vão ter que falar o versículo base de acordo com a forma que está aqui na ficha. Exemplo, se ele optar por tirar a ficha aqui desse primeiro quadradinho amarelo, o aluno vai ter que falar o versículo-chave com os olhos fechados. E aí, né, isso tudo vai ajudando a memorização, professor. Né, a resposta delicada acalma o furor. Mas a palavra branda, né, a palavra dura, aumenta a raiva. Então, você vai com isso ajudando ele a memorizar. Aí tem outro aqui, com as mãos na cabeça. Lá vai ele. A resposta delicada acalma o furor. Mas a palavra dura aumenta a raiva. Isso tudo vai ajudando ele a memorizar, seus alunos a memorizar. Então, assim, é um quebra-gelo divertido que vai trazer, né, um pouco de dinamismo para o começo da sua aula e ajudando-os a memorizar o versículo-chave, que é muito importante. Essa fase que eles estão iniciais, né, da pré-adolescência, de estudos, eles estão com uma memória muito boa para ser trabalhada. E esse exercício de memorizar versículos, isso é um benefício para todas as áreas da vida dele, até para a atividade acadêmica. Quando eles vão exercitando a memória, né, com os versículos, eles vão também conseguindo ter uma melhor memória para os estudos. Isso tudo é benéfico, é precioso, é bom para eles. E vamos começar aqui nossa aula que fala, né, é preciso ouvir mais. O primeiro tópico traz aqui que, segundo Salomão, falar antecipadamente, falar desnecessariamente, são características que podem causar vários problemas. Aqui, professor, eu trouxe para vocês também uma meditação, antes que vocês começarem a aula, vocês falarem para os seus alunos sobre a importância de ter o cuidado com a palavra. Que inclusive, e lembre para eles lá em Gênesis, peço para alguém abrir lá em Gênesis, eles verificarem que está registrado na palavra de Deus, que Deus criou todas as coisas através da palavra. E Deus disse. Diz para eles grifarem lá, né? Deus disse, Deus disse, Deus disse. Então a própria palavra de Deus nos mostra o quanto é poderosa a palavra. Então nós temos que ter muito cuidado, porque, como o versículo fala, a palavra, ela pode, se for uma boa palavra, ela pode inclusive aplacar uma ira e ao mesmo tempo, se ela for dura, ela aumenta a ira. Então a palavra, ela tem um poder. E não foi à toa que está registrado na palavra de Deus que Deus criou o universo pela palavra, né? Haja luz. Haja separação entre o firmamento e as águas, enfim. Então, explique para eles, olha, a palavra de Deus dá muito valor à palavra, aquilo que nós falamos. Isso nós temos que ter muito cuidado. Eu, inclusive, coloquei para vocês na parte inicial do material, que vai ser disponibilizado, os versículos aqui do devocional na nova linguagem de hoje, para aqueles que não têm, né, essa linguagem, para facilitar, né, a sua ministração da aula, para que você leia numa linguagem que também seja mais fácil para eles compreenderem. E aqui no Preciso Ouvir Mais, fala exatamente da influência da família, como a família é importante, né, para que o pré-adolescente, né, o seu meio, vai sendo trabalhado para que ele entenda a hora de falar e de calar. Né? É no seio da família que nós temos as primeiras regras, né, de respeito ao próximo, de convívio com o próximo. Então, depender do temperamento, da educação que se recebe dos pais, eles vão conseguir ter um maior entendimento sobre a preciosidade de você ouvir mais e falar menos. Você não falar demasiadamente, de qualquer jeito. Isso tudo influencia. Outra coisa que o comentarista toca aqui no assunto é sobre o apressado para falar. Você explique para ele que quanto mais nós falamos, mais chance nós temos de falar coisas indevidas, né? Então, eu falo para eles, é uma questão de proporção. Se eu falo muito, as chances de eu falar algo indevido ou algo precipitado, um julgamento precipitado é maior. Agora, se eu falo menos, né? Se eu falo o necessário, se eu primeiro, né, formulo na minha mente, né, eu paro um pouco para entender o que está ao meu redor, o que está acontecendo na conversa, para depois eu me pronunciar de uma forma mais elaborada, né, uma forma mais meditada, as chances que eu tenho de falar algo apressado, né, um julgamento errado, algo tolo, é menor. Então isso tudo tem que ter o cuidado com a nossa língua, né, o cuidado com o nosso falar. E é isso que Salomão nos traz, né, em Provérbios. E o tópico C fala aqui, né, você fala demais?
exatamente que o pré-adolescente, ele tem que fazer uma reflexão, né? Será que nós estamos sendo sábios com a nossa língua? Será que não é importante nós refrearmos mais a nossa língua? Estamos falando de qualquer jeito, por falar, às vezes falando coisas tolas que não agradam a Deus. Então é um tópico reflexivo. E eu trouxe até um versículo que fala aqui, né? Provérbios 12, 18. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas a palavra do sábio podem curar. Então eles entendam que a palavra, ela é tida até como um meio de você curar outra pessoa. Você cura a alma de pessoas através da palavra. E ao mesmo tempo também você pode ferir profundamente a alma de alguém. Então, será que estamos sendo sábios com esse instrumento que Deus nos deu, né, tão precioso, para falar, inclusive, da palavra dele, né, anunciar a palavra dele? Será que esse instrumento do falar está sendo utilizado com sabedoria? Então, você vai trazendo já essa perspectiva do tópico 1, né, familiar, essa questão de autorreflexão, para que eles possam começar a entender onde é que esta aula, né, ela vai caminhar. Onde é que o comentarista aqui nos traz esse roteiro muito bom, esse roteiro muito didático para refletirmos sobre essa verdade do cuidado com as palavras. Aqui nos tópicos seguintes, pare e pense antes de falar. Aqui ele vai trazer aqui algumas classificações de armadilhas, né? Algumas armadilhas mais comuns que nós podemos cair pelo falar demais. E aqui é importante que você fale para eles, né? Que é preferível que nós sejamos, aqui é uma frase que eu, nas minhas pesquisas, encontrei, que eu acho interessante para comunicar para eles, que é preferível que nós sejamos reis do nosso silêncio, ou seja, que nós possamos controlar o nosso silêncio, fazer dele um bom uso, né, de meditação, das palavras que a gente quer falar, né, de raciocínio, de entender o que está à nossa volta antes de nos pronunciarmos, sermos o rei do nosso silêncio, do que nós sermos escravos de uma palavra dita de qualquer jeito, de uma palavra mal falada, né, da nossa boca, de um julgamento errado, de algo precipitado, né, de algo equivocado. Então é melhor que nós sejamos rei do nosso silêncio do que escravos de uma palavra ruim proferida por nós. Então, aqui você vai trazendo alguns aspectos de armadilhas, que nós temos o risco de nos tornarmos escravos. E aqui o primeiro comentarista fala da lisonja, né, que é aquele elogio exagerado. Então você explique para ele que muitas das vezes o elogio exagerado, ele é colocado sempre de fundo para receber algum benefício. Às vezes não é um benefício material, eu elogiei para receber um presente, às vezes não é um benefício material, muitas das vezes não é. Às vezes é para ter um reconhecimento de volta, é para ter algum benefício, né, de volta, alguma outra, o feedback, né, um reconhecimento também da outra pessoa, que ela possa também te elogiar de volta, ou te reconhecer, ou você pode ficar em boa estima, né, de forma falsa, né, em relação a outra pessoa, porque você bajulou demais. Enfim, você acaba exagerando, não é elogiar para pontuar algo, né, benéfico da pessoa, algo virtuoso da pessoa, não. É algo sempre pensando numa vantagem por trás. E isso é muito perigoso, porque você acaba sendo tomado, primeiro, sem credibilidade, e segundo, você é tido como manipulador, que você sempre tenta, através das boas palavras, do lisonjeio, manipular outra pessoa para conseguir algo. Isso é muito perigoso. Outra armadilha que as nossas palavras podem nos levar, exatamente a aleivosia. Isso é uma palavra muito diferente, não é comum o uso dessa palavra, muito menos na idade deles. Então você vai explicando, olha, a aleivosia é aquela verdade para esconder uma mentira. Podemos falar que a aleivosia é uma meia-verdade, né? É uma verdade que esconde intenções, é uma verdade que não é completa. E ela, inclusive, é uma mentira, né? É uma mentira, porque quando você fala uma meia-verdade para esconder uma intenção, ela acaba sendo uma mentira, né? Uma verdade pela metade. Então, você explicar para ele que isso sim, né? Quando há a intenção de enganar o outro, você fala uma verdade pela metade, enganando o outro, ou escondendo a sua real intenção, isso aí, Deus não se agrada disso, né? Que nós devemos ser transparentes como uma água. Fala para eles, olha, a água nos ensina muitas coisas importantes. E uma delas é isso, a água utilizada na Bíblia, né, para transmitir verdades preciosas.
fala sobre, né, fala sobre o Espírito Santo, fala que nós devemos ser rios de águas, né, de águas puras, de águas limpas. Então, fluir dentro de nós águas limpas e puras da verdade e não de manipulação, não de más intenções para tentar, né, conseguir algo, não de meias verdades para esconder nossa intenção por trás. Não, devemos ser verdadeiros e transparentes como a água. Outro ponto aqui que o comentarista traz é a fofoca e a calúnia. E aí eu trouxe até para vocês aqui, né, o fósforo, né? Que também essa fofoca e calúnia lembra muito também da nossa aula anterior da mentira, né? E você pode trazer o fósforo até como a título de demonstração, mas para que chame a atenção deles também, né? Você pode falar, olha, a fofoca, por mais que você esteja falando algo que realmente aconteceu, um fato verídico, né? Algo que aconteceu, a fofoca, ela é você falar algo desnecessário para alguém que às vezes não tem nada a ver com aquele assunto. Você está apenas transmitindo algo de outra pessoa para levar por trás uma briga, uma discussão ou algo que não vai ter ganho nenhum, não tem qualquer propósito em você levar uma informação de algo para alguma pessoa. Então, tudo aquilo que você vai levar de informação que não tem qualquer propósito, ou às vezes uma intenção negativa, ou você sabe, tem a plena consciência que vai ser como um fogo, uma pequena chama que pode causar um incêndio, aí você, né, pode demonstrar para eles. Olha, esse pequeno fogo aqui, isso parece tão pequeno, né? Mas vocês sabem que essa pequena chama aqui, ó, que logo se apaga, ela antes de se apagar, ela pode causar um incêndio de uma floresta inteira. Então vocês têm que ter muito cuidado, assim é a nossa língua, assim é a fofoca, assim você falar algo que você não sabe totalmente, uma informação que você não sabe, você passa para frente, que é a calúnia, né? Você falar de algo que você nem estava presente, algo que ninguém nem perguntou, você levar uma coisa negativa de alguém para outra pessoa, né? A calúnia. Você falar mal de alguém para outra pessoa, então não faça isso. A Bíblia condena, né, os fofoqueiros, o Senhor condena os fofoqueiros. Então é como essa chama aqui, tão pequena, mas que pode incendiar uma floresta inteira. Então tome muito cuidado com aquilo que você transmite pelas redes sociais, aquilo que você fala para outras pessoas, especialmente quando são coisas negativas de outras pessoas. Veja bem, pense bem antes de falar qual é o propósito, né? O que vai acontecer, pense nas consequências daquilo que você fala. E isso é muito importante que eles entendam isso e comecem a criar consciência da responsabilidade do que falam, né? Inclusive você falar, né? Aqui eu trouxe o versículo de Tiago, né? Tiago 3, 10, 11. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim entre vós, né? Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Então fale para eles, nós fomos chamados para jorrar água doce, água de vida, para edificar outras vidas e não para destruir, não para levar coisas ruins de alguém, né? Ou falar mal de alguém. Não fomos chamados para isso. E finalizando aqui, o tópico 3, seja educado. Aqui já é as orientações, né, os bons conselhos para eles, que tem a ver com cuidado, para que eles tenham um bom cuidado com as palavras. Falando com respeito e humildade. Aqui, professor, eu queria sugerir que você explorasse a questão do amor ao próximo. Fale para eles, olha, a palavra de Deus nos fala que em 2 mandamentos se resume toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Quando nós amamos ao próximo, nós tratamos eles com respeito, porque nós reconhecemos que assim como nós, eles são imagem e semelhança do Senhor. Eles são também criaturas de Deus, filhos de Deus. Então nós devemos ter esse amor, esse respeito com eles. Entender que assim como nós temos a nossa missão aqui na Terra, eles também têm. Então nós temos que estar aqui em relação aos nossos irmãos, estamos aqui como um só corpo de Cristo, né? Unidos para crescermos juntos na fé, apesar das nossas diferenças. Então nós temos que ter cuidado com as nossas palavras para que nós possamos ser pessoas que estão sendo incentivadores uns dos outros no crescimento e não pessoas que estão sendo destruidoras, né? Destrutivas na vida de outros. E aqui quando a gente fala com respeito e humildade, né? Com amor em relação ao nosso próximo, né? Nós conseguimos pensar melhor nas nossas palavras. Então fale para eles, quando você falar algo para alguém, pense, se coloque na posição do outro, né? Daquele que você está falando sobre ele, né? Antes de passar algo para frente, antes de falar
algo demais, às vezes um comentário tolo que você poderia ter ficado calado, né? A Bíblia fala que o tolo calado ele se passa por sábio. Por que isso? Porque nas palavras que nós somos o quê? Conhecidos, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Então, às vezes, é preferível que nós fiquemos calados, né? Aprendemos melhor o que está acontecendo, né? Entendamos melhor, para então nós nos pronunciarmos, para não passarmos por tolos. Então, fale para eles, olha, estamos numa era, né? Num tempo em que todo mundo quer falar, todo mundo quer dizer o que pensa, o que acha, e você vê que com esse incentivo de falar por falar, muitas pessoas falam bobeiras, né? Machucam os outros, acham que pode falar porque é uma verdade, tem que ser dita. Às vezes essa verdade nem é verdade. Às vezes não é para falar a verdade por si só, é para ferir outra pessoa, né? E acaba que o fim não é nem ajudar, né? Alguém que cometeu algo errado, é destruir mesmo, né? Então, tudo tem que ter um cuidado, né? Quando você fala com respeito, com humildade, com amor, você consegue pesar melhor suas palavras, né? Ter o cuidado certo com as suas palavras. Então, fale para eles sobre isso, que é muito importante. Tratar os outros como você gostaria de ser tratado, né? Porque todos somos imagem e semelhança do Senhor. Todos somos carentes do amor de Deus. E você, subtópico B do último tópico 3, você é responsável pelo que diz. Aí você pode ressaltar novamente a nossa lei da semeadura, né? Você colhe aquilo que você planta, né? Então é importante que eles entendam que a boca deles, né, é um instrumento que Deus deu a eles para edificação de vidas, para consolo, para ajuda, para incentivar outras pessoas na fé, incentivar outras pessoas a vencer suas dificuldades emocionais, né? Para levar uma boa palavra. Então, fale para eles, olha, a boca de vocês, o falar é algo precioso. Deem valor a tudo que vocês falam, não falem por falar, né? Você vai ser responsável por aquilo que você plantou na vida de alguém, através da palavra de Deus. E que para isso, para que você possa ter condições de plantar boas coisas com a sua boca, né, com o seu falar, você tem que ter uma mente encharcada, cheia da palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, isso vai transformando a sua mente, vai moldando o seu caráter, né, vai fortalecendo a sua fé e a sua boca vai passar, vai transmitir tudo isso, toda essa verdade, todo esse poder de Deus na sua vida. Mas para isso você tem que buscar o quê? Ter vida com o Senhor. Fale para eles, olha, a palavra de Deus é como uma sementinha também que você vai plantando e depois você vai jorrar dentro de você essa verdade. Então todo dia plante um pouquinho regue a sua plantinha da fé, né? Plante essa semente no seu coração. Leia um versículo, um capítulo. Não deixe de orar, antes de sair de casa orar, antes de dormir, antes das refeições. Tenha o hábito de orar ao longo do seu dia, entregar os seus medos, os seus sonhos. E isso tudo vai moldando você, você vai tendo mais cuidado no que fala, no que pensa. Isso tudo vai sendo transformado para a honra e glória do Senhor. Fale para eles que Deus quer usar a vida deles. Deus quer usar eles para falar coisas gloriosas, grandiosas, né, da palavra de Deus, mas que eles têm que se deixar moldar pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. E aqui, né, eu trouxe também um último versículo para você, professor, falar para eles, está aqui em Provérbios 18, 20 e 21. Você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Acredito que esse versículo, ele resume, né, toda essa nossa aula maravilhosa. E, professor, eu trouxe aqui algumas dinâmicas, né, já falei do fósforo, aqui do tire uma ficha para se quebrar gelo inicial. E eu queria dar ainda outras sugestões para você trabalhar esse tema com seus pré-adolescentes. Uma delas, que é bem simples também, é você levar aqui, você leva 2 recipientes, pode escrever, né, palavras construtivas, palavras destrutivas, levar caneta, lápis de cor, papéis, não precisa ser colorido não, pode ser mesmo folha chamex, você faz os quadradinhos, para que eles escrevam palavras construtivas e destrutivas, né, em papéis separados, e você pede para cada um depositar, dê um tempinho para eles, palavras que eles já ouviram, palavras que eles já falaram para eles mesmos, porque você vai ver que essa é uma oportunidade muito preciosa de às vezes você desconstruir coisas ruins que eles já ouviram também, né? Coisas negativas, às vezes muitos deles já ouviram coisas pesadas, né? Você é inútil,
você não faz nada direito, isso é muito pesado, isso é muito sério, né? Mas que você possa ter essa oportunidade de trabalhar na vida deles, sarar feridas, né? Através dessa dinâmica simples. Você vai, né, depois, diz que não precisa se identificar, você vai falando das construtivas, né? Você é legal, trouxe até umas sugestões aqui, né? Falar para ele, né? Você é legal, você vai conseguir, tenha fé, tenha ânimo, né? Estou com você. E as destrutivas também. E você vai lendo, olha, explicando para eles, olha, ninguém é inútil, ninguém é sem propósito, né? São palavras destrutivas e quando nós ouvimos elas, nós devemos, às vezes é doloroso, mas nós devemos perdoar as pessoas, perdoar e não aceitar essa palavra pra gente, né? Fala para eles. Às vezes as pessoas sem sabedoria, né, que não têm o cuidado com as palavras, às vezes falam essas palavras até para nós, mas nós devemos o quê? Liberar perdão, né? E não aceitar para nossa vida. Não aceitar, saber que a verdade é que Deus nos criou, Deus nos criou com habilidades, Deus nos concede dons para trabalhar na obra dele, todos nós temos missões aqui na terra, nós somos filhos de Deus, nós somos bênção de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, o Espírito Santo se move em nós, então as palavras destrutivas, você rasga, né? Elas não são para nós estamos com as palavras construtivas, ainda que sejam coisas para né, falar de algo que alguém errou, mas a forma, o jeito que as palavras que nós escolhemos são para edificar, para sarar vidas. Olha, meu irmão, você errou, né? Chama seu irmão, você errou, mas eu te perdoo. Ô, irmão, você errou, mas eu posso te ajudar a vencer essa dificuldade. Então é isso, palavras construtivas, é para isso que o Senhor nos chamou, para edificarmos vidas. Então você vai trazendo essa dinâmica que eu acredito que vai ser uma bênção na vida dos seus pré-adolescentes. Outra dinâmica que eu trouxe aqui também, que é super simples, você pode fazer na sua turma, é o telefone sem fio, para que eles também possam entender o perigo que é a fofoca. Então eu trouxe até uma sugestão de frases aqui, né? Por amor, Jesus se entregou para nos salvar e breve voltará. Ou não devemos falar mal do nosso irmão, pois Deus é o único juiz. Então você vai, né? Mas se tiver uma turma grande, vai ser uma bênção nessa dinâmica. Se tiver umas 7 pessoas, 5 pessoas já dá para fazer. Você vai ver que não vai sair exatamente, né, o que você falou para o primeiro. E aí você pode mostrar para eles, olha, viu qual é o perigo da fofoca? Porque vai contando de pessoa para pessoa e a mensagem final nunca é igual à primeira mensagem, à primeira informação. Outra dinâmica também que eu trouxe para vocês é desse balão aqui. Você pode dar uma bexiga para cá, você pode, olha, eu vou falar aqui palavras destrutivas, palavras ruins. E cada vez que eu falar, vocês podem lançar nesse balão. Então, eu vou lá. Vocês não vão conseguir. Vamos lá. Outra palavra ruim. Eu não gosto de você. Ou então, eu não vou te ajudar. Não conte comigo. E aí depois... Isso aqui você pode ver que é tema, não precisa ser temática como essa, né? Tristeza. Você pode depois, pede para eles, soltem a bexiga. Mas vocês vão, né? Vocês vão conseguir botar elas num lugar exato. Vocês vão apontar no chão, ela vai parar ali, parar lá. Vamos lá. Vão conseguir descobrir já antes de soltar onde é que ela vai parar? Não, vamos lá, vamos ver. Aí você pede para todo mundo saltar. Claro que vai ser, né, aquela confusão, eles vão começar a sorrir, animados. Então isso é para mostrar para eles que assim é a palavra lançada. Nós não sabemos aonde vai parar. Nós não sabemos as consequências daquilo que nós falamos, de bom e de ruim. Às vezes uma palavra boa que a gente fala sem qualquer, né, pretensão de grandes coisas, transforma a vida das pessoas. É aquilo que a pessoa precisava naquele dia para sair de uma grande dor, de uma grande angústia, para mudar a vida dela mesmo, ou para ter mais um dia de consolo, ou para não cair em pecado, enfim. E às vezes também a gente fala uma palavra que não é bem pensada e pode destruir uma vida, aquela pessoa pode ficar com uma ferida por anos até. Então isso é para que eles entendam que toda palavra que é dita, lançada, ela não volta. Então, e nós não sabemos quais são as consequências dela. Quando nós soltamos ela, o lugar que ela vai parar, onde ela vai parar, o que vai acontecer é imprevisível, somente o Senhor sabe. Então cabe a nós termos o cuidado com as nossas palavras. E por fim, uma última sugestão também que é muito simples de executar, é para que eles possam pensar antes de falar.
você pode falar assim, olha, eu vou fazer algumas perguntas, vocês vão responder, mas vocês não podem usar as palavras eu, uns, talvez, tem, sei lá. Quem usar essas palavras, você pode até botar no quadro, né? Aliás, é melhor não botar no quadro, não ficar olhando, vão até demorar para responder. Então, decorem. Não pode usar a palavra eu, sei lá, tem. Pode diminuir também para que facilite a participação deles. E aí você pergunta, qual é a idade do pastor? Eles vão falar, em vez de falar 38, ele fala assim, talvez, falou talvez, sei lá, tá fora. Para que eles possam entender que nós temos que pensar antes de falar. Então, vão saindo, vai ficando os outros que estão respondendo sem usar as palavras proibidas. E aí o último pode ganhar uma premiação, né, professor? Você pode tornar o jogo mais competitivo, levando uma premiação, que eu sei que eles vão gostar dessa brincadeira também. E eu sei que vai ser uma bênção. Tudo isso para que eles possam refletir sobre a necessidade de ter cuidado com as palavras, de pensar antes de falar e o poder que tem a palavra. Então, se é algo poderoso que Deus nos concedeu, nós temos que fazer o nosso melhor e usar para o bem, para a honra e glória do nome dele. Professor, e com essa última dica, eu encerro aqui esta pré-aula, agradecendo a Deus porque você está nos acompanhando, pedir para você que se você puder comentar, nos ajudar aqui a melhorar, né, crescermos juntos nessa grande obra que nós fazemos aqui de ensino, você pode ficar à vontade, curta, se inscreva no canal, compartilhe, comente e vamos juntos. Né? Fique conosco, todas as semanas estamos lançando pré-aula. Aqui na nossa turma eu vou relembrar também, quem comentar, teremos um sorteio ao final desse trimestre, né, de um azulejo especial para você, professor, professora. E fique conosco, comente que você estará participando, tá bom? Desse sorteio.